Oi, eu sou a Luma. E eu sou a Natália. E hoje ninguém tá falando sobre o novo Código Morse da solteirice. Bom, esse nome é difícil, mas eu acho que todo mundo vai ter alguma coisa a adicionar nesse novo código. Basicamente, a gente sabe que hoje em dia a galera não gosta tanto de flertar assim, tão na prática, né? Acho que as tecnologias deixaram a gente um pouco distante. E por causa disso, a gente começou a desenvolver uns códigos para tornar implícito o que antes era explícito, né? Quando a gente tinha um pouquinho mais de coragem. E aí a gente vai chamar desse novo código Morse. Só quem tá dentro sabe, é preciso ter uma expertise, né, pra falar essa língua dos anjos. Mas o importante é estar no jogo. Assim, tudo começou com as redes sociais, né? A galera começou a ficar um pouquinho mais com medo de flertar pessoalmente, né? De fazer... Antigamente tinha um cortejo ali. O cortejo é ótimo. Você chamava, né, pra dançar um negócio. Pra ir ao baile. De primavera. Aí agora não, agora, né, fomos pra internet. Aí nas redes sociais a gente tem muito esse negócio dos likes, né? Inclusive, me estressa bastante, porque a grande maioria dos queridos, principalmente dos queridos, não, tipo assim, eles ficam no like e ponto. Tipo assim, comentário. Tanto que quando algum tem coragem de fazer algum comentário em story, essas coisas, eu já ganho um ponto a mais. Por mais que ele seja estranho em todos os outros aspectos, só o fato dele ter uma coragem, eu já olho com outros olhos. Eu já fico tipo assim, ok, esse tem coragem, né? É um homem que... Tem força de vontade. Entendeu? Ele tá indo ali. E tudo isso entra muito na parada da rejeição, né? Porque, assim, eu acho que com todo esse rolê do clique e tudo mais, que a gente já sabe, a gente já não tá um pouquinho acostumada... A gente não tá mais acostumada a ser rejeitado. Exatamente. E rejeitar é uma coisa completamente natural, assim. Assim como, às vezes, você não quer uma pessoa, às vezes a pessoa não te quer, e isso não te faz menos nem mais. Ninguém gosta. Mas a parada não é gostar ou não gostar, é que ninguém quer mais lidar com isso. Então você não se mostra pra não ter a possibilidade de você ser rejeitado, e aí no final das contas, meu filho, nada acontece. Exatamente. Eu tenho um querido que ficou 2 meses seguindo, curtindo os meus stories. Gente, não estou de sacanagem, 2 meses. E não fazia nada. E o pior, não postava nada. Quando postava, era paisagem. Mãe. Feliz Dia das Mães. O que eu vou fazer com isso? Como é que eu... Não tem pra onde ir. Aí o que eu fiz? Tive que entrar na porra do perfil e curtir uma foto de 2022 pra ficar bem óbvio que sim, eu estava te stalkeando. Sim. Por favor, dê o próximo passo. Exatamente. Estou no aguardo. Tem interesse. Vamos Você esperando ser cortejado. Agora a gente tem que implorar. Por favor, me corteja. Corteja. Não, e assim... Não, só um adendo. Porque aí eu sei que vai ter muita gente aí que vai ficar assim... mas se vocês querem, por que vocês não vão? Principalmente a galera que gosta de homem sabe que muitos homens não gostam de mulher que vai atrás. E mais que isso, tipo assim... Bom, a gente sabe que existe uma superioridade, né? Intelectual, subjetiva, uma superioridade realmente feminina. Então, a gente vive num mundo que, infelizmente, tem os valores opostos. Então, o que custa o homem, ao menos, rastejar um pouquinho? Tipo assim, isso é muito a se pedir. E não tô entrando naquele papo de, tipo, homem que é sempre mais que... Não é isso. Mas ele tem que estar um pouquinho dedicado, um pouquinho mais dedicado nesse caralho. Não tem como. Não tem como. E assim, Não precisa ser muito. Não, eu entendo um pouco. Agora também vou fazer aqui... De caralho. O contraponto. Vai defender os homens. Não vou defender, mas... Não, porque nem todo. Não é isso. É que, por exemplo, existe uma grande diferença pra mim, como bissexual, quando eu estou querendo flertar com um homem e com a mulher. Com o homem, eu meio que cago muito. Tipo assim, foda-se. Porque eles são inferiores, exatamente. Com mulher. Nervosinho. Não vou, não. Nervosinho. Não vou, não. Eu mando um... Aí você faz o like, né? Aí você fica 2 meses dando like. Eu fico uma vida inteira, não nem 2 meses. Uma longa vida de likes. Vira amiga.
Madrinha do casamento. Exatamente. Não. E é isso, gente. Várias histórias que eu tenho que... Amizade. Vergonha ou aceitou? Medo, né? Medo. A rejeição. Que você ser rejeitado por uma mulher é muito pior do que você ser rejeitado por um homem. Porque quando um homem te rejeita... É um ótimo argumento pra um homem falar, por isso que a gente não dá em cima de Exato. vocês. Aí eu fiquei... Fiquei nesse lugar aí que me pegou. A hipocrisia humana, né? Quem não é hipócrita hoje em dia? A coerência é uma coisa extremamente exaustiva, né? Eu não tenho nenhum comprometimento com a coerência, porque é um saco, né? Bom, dito isso, não satisfeitos, né, com todo esse caos, né, de demonstrar interesse por redes sociais, os solteiros acharam que isso já era muita exposição, muito, né, e criaram novos códigos que são muito mais... Nossa, não tem palavras, literalmente são códigos. Sabe, você tem que estar muito por dentro do que está acontecendo para você pegar. O primeiro que a gente pesquisou, que a gente descobriu, é o da meia azul. Meia azul. Para correr. Vamos estar comprando a meia azul, então, vocês aí. Vocês que fazem exercício físico, né, correm, gostam de correr na praia, e você quer mostrar que você é solteiro e que você está atrás de conhecer pessoas, né, de flertar com pessoas, você sai pra correr com o quê? Com uma meia azul, mas assim, aquela azul marinho, aquele azul, sabe? Não é qualquer azul. E aí, se você vê outra pessoa ali correndo com a meia azul, é porque pode ser que vocês possam ter uma conversa ali, de repente. Mas isso é muito estranho. Surreal. Porque para pensar assim, eu pelo menos acredito que a ideia de eu estar correndo em um ambiente público e alguém começar a correr atrás de mim é tipo assim, um dos meus piores pesadelos, né? Eu acho que é tudo menos romântico. E aí, supostamente, correr atrás de mim e aí me parar pra falar, oi, então, vi sua meia, sabe? Tipo assim, isso indica o quão decadente a gente tá em relação a esse flerte. Porque pra alguém achar esse cenário melhor do que dar em cima de uma pessoa num bar, é porque realmente tá tudo errado, né? Tá tudo errado. Eu tô muito assim, 20 e poucos anos, tipo, o mundo tá de cabeça pra baixo, na minha época, mas... Pô. Sim, mas é verdade. Também tem os grupos de corrida, né? Então, assim, você pode correr solo, mas você pode também participar de grupos que tem aí em redes sociais de pessoas que vão correr, mas, na verdade, esses grupos, eles têm uma intenção maior, né? Que não é só o exercício físico, né? Você tá ali usando como se fosse um aplicativo de relacionamento. Então, o pessoal marca pra correr, pra flertar. Mas eu, particularmente, tenho uma experiência assim. Porque eu saía pra correr. Eu atualmente não tô correndo, mas eu corria com uma certa frequência. Eu nunca fui dessas pessoas maratonistas assim, mas eu corria, tipo, 5 quilômetros, um pouquinho mais. E eu sou muito competitiva. Aí tinha um cara que ele tava correndo na moral, assim. Mas dava pra ver que ele não era muito bom. Falei, cara, vou competir com esse cara na minha cabeça. Porque eu também não vou competir com um maratonista de colete, com gelzinho de carboidrato. Eu tenho minha noção, né? Aí eu comecei a correr, meio assim, competindo na minha cabeça com ele. Competindo. E aí, eu tava, tipo, eu ultrapassei ele, mas eu tava bem próxima. E aí teve uma hora que eu fui dar a volta, ele deu a volta também. Aí ele passou assim do meu lado e falou... Você não vai desistir não, hein? Caraca! Aí a gente continuou correndo até o final. E na hora eu achei aquilo muito tudo, sabe? Tipo assim, foi uma coisa tipo, ai meu Deus do céu. Aquela. Grande história de amor. Exatamente. Aí a gente marcou de correr um outro dia, a gente trocou acho que Instagram, telefone, e a gente correu um outro dia. Mas aí depois eu já ouvi, assim, sem máscara, na época. E aí eu fiquei pensando, era pra ter mantido só naquela maneira, ter dado um número errado, ter sido uma coisa só de uma vez, uma corrida casual, entendeu? Não rolou nada, né? Não. Eu acho que provavelmente ele queria... Eu queria uma corrida sem compromisso, sabe? Coisa uma vez só. Apesar de não ser saudável, você não conseguir flertar de um ponto de vista social, pelo menos nesse caso existe um certo intuito de uma saúde física, né? A psíquica a gente já abandonou. Há muito tempo. Mas assim, eu sou meio contra, porque eu acho que, gente, não é ambiente. Pô, você vai correr, cara. Você vai flertar. Como é que você vai flertar com... Pô, eu sou contra. Não, é um pesadelo pra mim, mas... A quem gosta. Mas tem mais que isso, né? Tem mais que isso. Tem agora uma nova tendência vindo aí da Europa, tá? Como? Chegando aí no Brasil,
fiquem atentos, que é no mercado. Tem horário e tem o código do carrinho. Tipo assim, você pega um abacaxi, coloca um abacaxi de cabeça pra baixo no seu carrinho, no mercado, lá fazendo suas compras, pegou o abacaxi, automaticamente você está sinalizando que você está participando dessa comunidade aí que vai pro mercado flertar. E tem mais, não é só isso. Tem também, cada setor do mercado é para uma faixa etária, entendeu? Então a galera, e tem hora, gente, tá no G1 isso, não é da minha cabeça. Esse foi uma pesquisa profunda. Jornalismo. Isso aqui é jornalismo mais que profissional, vocês não estão entendendo. Tá lá. Vocês querem que eu leia? Lê? Eu vou ler o que está escrito no G1, por favor. Vão atrás. Olha lá. Entre 19 e 20 horas, quem quiser mostrar que está à procura de um parceiro tem que colocar um abacaxi de cabeça para baixo no carrinho de compras. Se encontrar alguém que lhe interessa, basta bater no carrinho dela. Eu amei. Sabe por quê? É uma coisa que eu acredito, posso estar enganada, que tendo essa divisão por faixa etária, eu acredito que esse tipo de código, ele já é mais destinado para pessoas um pouco mais velhas, creio eu. Entendeu? Eu acho que certamente é um público um pouco mais velho. E é um público que eu julgo muito menos por ter que recorrer a esse tipo de artimanha. Porque é um público que as pessoas, nem todas estão usando redes sociais. Então já é um pouquinho mais misto. É um público que muitas vezes uma pessoa que foi casada há anos, divorciou agora. Viúvos. E é uma pessoa que às vezes não tem muito um point, já, entendeu? Então, pelo menos, é uma coisa orgânica, não orgânica, entendeu? Você tá ali, entende? E eu acho que se às vezes é difícil pra uma pessoa jovem encontrar uma pessoa legal, solteira, disponível, imagina pra uma pessoa mais velha. Pelo menos no mercado tem ar-condicionado. E ninguém tá correndo. Espera-se. Né? Tem como você tá ali, né, com a vestimenta mais maneira, né? Você pode se arrumar. Um fresquinho. Querendo ou não, você vai gastar aquele tempo de já estar ali, você já faz umas compras. Também demonstra ali um interesse. O que você se alimenta, né? Uhum. Pô, você vai ver o cara ali só um hot pocket miojo, você fala, será que é essa pessoa que eu quero pra minha vida? Um cara que não faz plano, porque é aquela coisa, né? Aí já não bate no carrinho dele. Exatamente. Eu vi até a galera falando, né, que teve aquele caso do Luigi Mangione, que supostamente matou o CEO lá. E aí o comentário que eu vi, um comentário recorrente, era: não tem nada mais sexy do que um homem que faz planos. E eu fiquei pensando, um homem que tá fazendo sua própria compra, você vai ver se é um homem que faz planos ou se é um homem que é imediato, entendeu? O cara do Hot Pocket. Então é uma coisa que diz muito sobre você. Cara, além do código, existem uns outros códigos que perpassam esses códigos, que você consegue dar uma olhada. No caso da corrida, eu não sei, você vai ver o quê? O pace do cara, quão rápido ele corre. Tipo, vai ver... Eu acho que é uma coisa, de repente, mais superficial, né? A corrida. O carro, o carrinho do mercado... Eu acho que ele diz muito sobre a pessoa. Você eu vê a essência, né? É aquela pessoa, é uma pessoa low carb? Você conseguiria se relacionar com uma pessoa low carb? Eu não. Então, veganos, não veganos. Entendeu? É uma pessoa que tá fazendo aquela dieta da carne, que só come carne e come pedaços de manteiga. Tem isso também. Então você tem muitas informações da pessoa. Eu particularmente admiro mais essa estratégia. Eu acho que dentro do jovem que só flerta por curtida no story, o outro que precisa pagar uma mensalidade de clube de corrida e comprar uma meia pra flertar, e uma pessoa que tá no mercado e faz um agrado ali pra descobrir quem que tá disponível, eu particularmente respeito muito mais o último. Eu também. Eu sou a favor do mercado. Vamos. Vamos pro mercado. Vamos pro mercado. Mas ninguém tá falando sobre mercados.